Bom dia, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024. Hoje a cruz, ela é uma carta que traz o sacrifício com vitória. São algumas limitações, alguns sacrifícios, mas que no final das contas existe a vitória. Confiar em Deus. Confiar realmente que você tem na mão, né? Aquela luta, depende de você passar por uma luta, por um sacrifício, porém, é uma carta que diz que todo sacrifício tem o seu reconhecimento. Então, tudo que você vai fazer no dia de hoje, que requer alguma luta, algum sacrifício, seja lá ela qual for, no final das contas é como se você fosse ter a vitória. Então, segure a peteca. Eu tô preocupado que eu tenho que resolver uma coisa. Eu tenho que pagar uma conta. Esses dias, para quem tem comércio principalmente, é complicado e tudo. Você comércio que fecha, né? Claro. Tem muitos comerciantes que acham bom o carnaval porque ganha dinheiro extra. Então, assim, vai depender muito do ponto de vista. Mas eu tô falando de forma geral, de uma forma figurativa, que pessoas como que tem alguma dificuldade, ou que tem que fazer honrar algum compromisso, ou que isso tá sacrificando, que isso tá preocupando. E a cruz, ela diz, é um sacrifício que você tem que carregar, a cruz que você tem que carregar, porém você vai obter a vitória. Essa carta, ela sempre mostra que no final tudo vai dar certo. Você tá começando o dia, você tá ansioso por alguma coisa, mas no final das contas tudo vai dar certo. Algumas limitações, às vezes a cruz, ela simboliza também a solidão de algo. Sabe quando você tá tendo que encarar um problema sozinho? Sabe quando você tem que remar contra a maré e que você tem que ir sozinho, entre aspas, né? Porque a gente nunca tá só. A gente tem que pedir muito, se contar muito com Jesus e com Deus, sempre ali lhe ajudando. Então você nunca tá só, 100%. Mas de forma material, pessoas, às vezes você sente só. E a cruz, ela fala isso. Às vezes a sensação de solidão dentro de problemas, de situações, é porque a cruz é sua. Aceite essa cruz, a cruz é sua. Você que vai ter que resolver esse abacaxi sozinho. Você vai ter que criar força, pedir a Deus força. Ele no plano, né, ali no plano espiritual, lhe ajudando, e os guias de luz, e você seguindo. Não adianta remoer, ficar carregando a cruz e ficar murmurando, porque vai ser pior. Então, assim, o dia de hoje se você tem que resolver alguma coisa, se tem um sacrifício, se tem um obstáculo, encare ele, porque no final das contas tudo vai dar certo. Tudo vai se resolver, você vai ter a resposta que você está querendo. De um jeito ou de outro, você vai conseguir ter essa afirmação. E é uma carta que fala assim, de você entender, sabe, essa delicadeza. Você tá vendo, não sei se dá para vocês perceberem que nessa carta, se você tiver como aumentar aí, você vê que nas pontas da cruz tem um naipe de ouros. E são 2, 4, 6, 8. É o 8 de ouros. É o trabalho. Ó, você tá vendo aqui? O naipe dele aqui. O 8 de ouros é o trabalho. É o trabalho com sacrifício. É se dedicar sobre algo. É arregaçar as mangas, engolir o sapo para poder você ter a vitória. Para poder você ter um reconhecimento de uma situação. Então hoje tá começando, bem dizer, o ano. Depois que passa o carnaval, você entra, depois passou quarta-feira de cinza, é como se você cair em si, agora vamos correr atrás. E essa carta, ela fala muito claramente que esse período de sacrifício, esse período de luta sobre algo, é um período que vai lhe levar à satisfação, à vitória. Então não desista. Não desista. Se você está fazendo algo que você está com vontade de desistir porque está carregando peso alto, muito pesado, é algo realmente muito doloroso, muito sufocante, não desista. Você vai conseguir passar por isso, você vai conseguir passar por essa prova, você vai carregar essa cruz e você vai ter a vitória. Seja lá qual for a vitória, se for a vitória porque você chegou no final e disse assim, eu não quero mais isso pra mim, ótimo, você viveu o sacrifício, chegou no seu limite e decidiu não fazer. Ou você foi até o fim e disse, pronto, consegui. Agora eu vou ter o reconhecimento, agora eu vou receber. Aí eu fiz um trabalho muito difícil, tive que engolir muito sapo, mas eu recebi meu dinheiro correto, eu vou honrar meus compromissos. Então tudo isso é a energia positiva ligado a esse. O naipe dessa carta é o 6 de paus, mas eu falei o 8 de ouros porque ele tá essa carta, ela passa. O autor desse baralho cigano, ele colocou de forma muito clara um sacrifício ligado a algo ligado profissional ou financeiro. Porque ele coloca o 8 de ouros nas duas pontas.
Então, assim, na visão desse autor desse baralho cigano, o sacrifício deve ser sobre algo ligado à dificuldade de trabalhar, a engolir, ou então ter que estudar muito para um concurso, ter que abrir mão de muita coisa, tudo que está ligado ao plano de materialização. E você vê que o 6 de paus, no baralho, tanto no baralho cigano, no baralho comum quanto no tarô, o 6 de paus ele simboliza vitória assistida por todos, vitória da batalha, não vitória da guerra, mas vitória da batalha. Então ela simboliza que você está passando por um momento, ou que você vai passar no decorrer do dia, e o conselho é, vá até o fim, porque você vai obter a vitória, você vai conseguir concluir o que tem que ser concluído, tem que encarar o que tem que ser encarado. É essa a mensagem do dia. Você tem que encarar, você tem que chegar e dizer que aquilo ali está lhe incomodando, ou então você tem que engolir aquele sapo até você conseguir ter marra para poder você enfrentar a situação, e assim vai, né? Diria que o banho dessa carta hoje seria um banho ligado à energização, o banho de hortelã, o banho de cravo, ele dá uma levantada, o banho de erva de levante, para quem tem erva de abre caminho. São banhos, são ervas que vai fazer com que você consiga vencer os obstáculos que estão no meio do caminho. Você vai ter a força necessária de vencer os obstáculos, porque você vai estar energizado. Você vai levantar a sua energia. Então tome, toda vez que você estiver querendo desistir de algo, ou enfraquecendo sobre uma situação, você tome banho de hortelã, banho de perfume. Você pode botar perfume, botar na coroa da cabeça e dar uma levantada na energia. Banho de cravo, porque ele esquenta, ele dá vigor, ele dá força para você dar uma levantada na energia, né? E se você estiver muito deprimida, muito para baixo, uma sensação realmente de perturbação, aí você vai tomar um banho de alho ou banho de sal grosso, porque pode ser influência espiritual ruim. Quando a gente está com a perturbação no juízo, sabe que você vinha assim, 300 pensamentos? Eu digo isso porque eu passo muito por isso, viu? Ataque espiritual em relação a isso. Aí vem, eu tomo logo banho de sal. Boto logo para correr. Porque influência de Egum, influência de Exu, né? Que o pessoal chama, que é Exu de aqueles Exu no sentido de não é Exu orixá, não. É Exu, é espírito de rua que é mandado, né? Para perturbar, como encosto. Então, o sal, eles têm o ruaçal e alho. Então, meta o pau no sal e no alho, que vai botar pra correr água e a casa, tá entendendo? Repreenda o mal, bote o salmo, muito salmo, eles têm a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Os espíritos ruins embaixo do lodo, eles não suportam. Quanto mais você orar, quanto mais você colocar salmo, quanto mais você bote alto, sabe? Você pode botar o texto da libertação, se você for católico, você pode botar o texto da Santa Chaga, você vai ouvindo alto. Quanto mais você... Por mais que as pessoas que estão dentro da casa possam estar sendo influenciadas por espíritos ruins e fique perturbada, fique querendo comprar briga, você continue rezando até eles não aguentar ir embora. Aí também agoia a casa com... Você pode fazer o chá do alecrim com alho, ou o chá do alho puro. 7 dentes de alho bem... Você corta assim, bota pra cozinhar, fica bem forte. Você agoa a casa todinha. Amoníaco, anil. Tudo isso bota pra correr coisa ruim quando você estiver perturbada. Entendeu? A perturbação não é de Deus. Quando você fica indeciso em uma coisa, não é de Deus. É de coisa ruim. Então você bota logo pra correr, repreende, bota pra correr, bate o pé e toma logo um banho, reza, bota o salmo alto e expulsa. Sai pra lá, perturbar outro, sabe? Bota pra correr mesmo. Que você tem que encarar. Porque se você tiver se entregar, pronto, lascou. Então o caminho é esse. Toda a vida que você estiver agoniada. Eu digo isso porque eu faço isso mesmo, coloco isso na minha vida. Eu coloco todo dia de manhã, eu rezo o salmo, amanhã esse dia ouvindo o salmo bem alto. Que é para se tiver alguma perturbação, vai logo se embora. Vai pegar outro caminho. Tá entendendo? Tem que ser assim. Tem que olhar, saber que sacrifícios estão aí para ser vencidos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E hoje, hoje é dia 14. 14 com 2, 16. 16 com 8 vai dar 24, que dá 6. Que é o ano dos enamorados. Não é isso? Deixa eu ver de novo. Deixa eu somar direito, né? 14 com 2, 16. 16 com 8, 24, dá 6. Então tá certo. Então é um ano muito voltado a essa vibração das decisões. É um ano, até que eu falei que eu errei no domingo, né? Eu falei muito do 6, que é um ano que vai lhe colocar frente a frente a tomar decisões que não são fáceis. Essas decisões do ano 6 são decisões muito inquietantes, que atrapalham um pouco o raciocínio, porque mexe com o emocional. Então, toda vez que você tiver que escolher alguma coisa, pense com responsabilidade. Então, porque você vai estar frente a frente das responsabilidades.
Porque tudo que você fizer nesse ano 6 pode influenciar no teu ano 7. Tá entendendo? Se você fizer uma escolha errada, se você se meter, se você comprar algum tipo de atrito, você vai atrapalhar o seu caminhar no número 7. Porque aí você já entra com karma, já entra com a dívida ali. Naquele ano que poderia ser um ano de triunfo, você acaba trazendo um peso. Então, por isso que o ano 6 é um ano que ele traz cautela em relação às decisões e às posturas que você tem que tomar. Né? Então, focar. Também é um ano bom para amor, um ano bom porque traz a energia do amor, da carência. Só que o perigoso é a carência, né? É você começar a querer, eu decidi. Tem pessoas que passam um tempo muito fechado e de repente o ano 6 você tem vontade de ter um namorado, você tem vontade de ter alguém, você pensa em alguém, algo nesse sentido, entendeu? Ter foco em relação a isso. Ter foco em relação às decisões, às coisas que você tem que tomar e bola pra frente, pensamento positivo. Lembrando sempre que vier algumas vibrações inquietantes, principalmente se você tá no ano 6, trabalhe sempre a oração e peça bem assim, saia do problema, diga, se fosse eu, né, se fosse comigo que eu ia querer. Então você vai trabalhar o racional, não colocando o emocional, se preocupando com a opinião dos outros, não, você se preocupa com o que é certo, para tomar as decisões corretas, ok? Gente, um abraço. Ontem não deu tempo eu fazer, eu fiz até a metade do estudo, pra gente ver uma visão que vai nessa visão trimestral, mas não deu tempo eu gravar ontem, né? Acabou que eu passo da hora e aí eu perdo a concentração. Eu gosto de gravar quando eu tô bem intuída pela situação, pelas vibrações boas. Mas hoje eu vou conseguir, se Deus quiser, no decorrer do dia, gravar. A gente botar as cartas e gravar para poder ver como é que vai ser mais ou menos esses meses, esses 3 meses que vem aí do ano, pra gente fazer a visão geral, ok? Beijo, gente, e até amanhã com a carta do dia, se Deus quiser.